Olá, tudo bom com vocês? Aqui é Ivan Ferreira, do seu canal Visão e Gestão, e eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre justamente aquele momento complicado que existe dentro das empresas quando precisamos ter uma conversa difícil com o colaborador. Se você é gestor, líder, né, possui pessoas que estão contigo, né, dentro da atuação em relação a uma equipe, ou até mesmo, no caso, pessoas que têm funções mais isoladas dentro da organização, de tempos em tempos nós podemos ter ali algum desvio, seja este um desvio de função, seja este um desvio de comportamento, ou até mesmo, né, um desvio de desempenho. E as conversas difíceis, elas fazem parte do processo justamente para que possamos adequar e, quem sabe, né, contornar aquela situação de maneira que a pessoa, o colaborador, possa se adaptar, se adequar ou até mesmo, né, rever os aspectos relacionados à sua atuação dentro da organização. E o gestor, ou então a liderança dentro da empresa, precisa ter alguns pontos muito claros em relação às conversas difíceis. Primeiramente, deve haver o respeito, né? O respeito ele deve fazer parte do processo. Você não chega para conversar com uma pessoa para chamar eventualmente a atenção dessa pessoa a uma falha, a um desvio, ou alguma circunstância que esteja aquém, né, daquilo que a organização espera, daquilo que você, enquanto líder, enquanto gestor, espera, sem que você pense na empatia e no respeito necessários que fazem parte justamente daquele momento. É importante também que você tenha dentro das rotinas gerenciais, principalmente quando você tem uma equipe, ou, né, quando você tem várias pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, atividades diferentes, níveis de complexidade distintos também, mas que culminam para uma entrega final coletiva, que você tenha a preocupação de que não existam os desvios de comportamento e desempenho que possam afetar o time como um todo. Então isso também faz parte do processo de monitoramento das equipes e obviamente das pessoas que compõem essas equipes, para que você consiga contornar eventuais problemas que possam afetar o desempenho de todo mundo. E aí, uma das premissas básicas e que antecede a conversa difícil que você vai ter com o colaborador é o feedback. Se você não faz uso da estratégia de feedbacks rotineiros, se você não fornece a um colaborador um feedback dentro de uma rotina específica para que ele possa ter a oportunidade de melhorar o seu desempenho, adequar-se às expectativas da empresa, ao espírito de equipe e naturalmente entregar aquilo que se espera com um desempenho aceitável, você está enganado e está errado. Enganado porque a sua estratégia de gestão está equivocada. E errado porque você não está dando a oportunidade de que a pessoa possa apresentar a melhor versão dela todos os dias ou em determinado momento ter o desenvolvimento pessoal e profissional que capacite essa pessoa a ser parte de uma equipe como uma peça melhor a cada momento, a cada dia. Então o feedback, ele antecede a conversa difícil, porque se você dá o feedback, você não tem que fazer aquele ritual da conversa difícil, certo? Então é muito melhor que a gente municie as pessoas e dê a elas a possibilidade de que elas se desenvolvam e melhorem, do que ter uma conversa complicada, onde você vai fazer uma cobrança baseada no comportamento ou desempenho dessa pessoa, numa expectativa de que essa pessoa aceite aquilo que você está apresentando, ou porque ela precisa do emprego, ou porque ela tem a necessidade ou o desejo de continuar trabalhando com vocês, naquela equipe, com aquelas pessoas, ou até mesmo que isso leve a pessoa a não querer estar mais dentro da empresa. Então, isso essas circunstâncias que permeiam o momento que antecede a conversa difícil, elas devem ser consideradas como parte de uma estratégia preventiva. Então é muito melhor que você monitore e acompanhe as equipes e as pessoas dentro dessas equipes de perto, dê a oportunidade dessas pessoas entenderem o que está acontecendo no dia a dia, o que elas podem melhorar, como elas podem se desenvolver, de que forma elas podem se aperfeiçoar, do que lá num determinado momento você ter de chegar e ter um bate-papo complicado com essa pessoa. E as conversas difíceis, elas têm a necessidade de reverter um problema que já está instalado, seja um problema comportamental ou de desempenho. Quando você tem uma conversa difícil com alguém, aquele é o limite, ou seja, é a fronteira que separa a permanência dessa pessoa na empresa, na equipe, da saída dessa pessoa da empresa, da equipe. Se você tem uma conversa difícil com uma pessoa e essa pessoa não corrige o seu fluxo de atuação,
Seja entregando um comportamento mais adequado, se o problema for comportamental, seja entregando um desempenho mais adequado dentro daquilo que se espera, essa pessoa não pode permanecer na empresa, essa pessoa não pode permanecer na equipe e ela não deve, porque o que acontece com isso? Ela contamina o ambiente. E ao mesmo tempo, você desmotiva essa pessoa se você não dá a ela a oportunidade dela corrigir o seu fluxo. Então, no fim do dia, a conversa difícil é a única chance, e não a última, a única chance que você dará a essa pessoa para que ela possa ter a condição de corrigir o seu fluxo, seja na atuação, por meio do desempenho, ou então no comportamento. E a gente precisa entender que para que isso aconteça, todas as políticas e a cultura organizacional devem estar muito claras. Porque sem que você tenha dado feedback, sem que a pessoa tenha conhecimento da cultura e da política da empresa e da maneira como você espera que ela possa entregar o seu desempenho, seus comportamentos e etc. em equipe, você também não está sendo justo, não está sendo correto. Seja você gestor ou líder dentro de uma organização. E ao mesmo tempo a gente precisa destacar que se você faz tudo isso, ou seja, se você tem uma rotina de feedbacks contínuos, se você tem uma rotina de investimento no desenvolvimento dessas pessoas, se você tem uma rotina de percepção e de apresentar, inclusive, indicadores de desempenho para que essas pessoas possam continuar se desenvolvendo, ok, você está fazendo tudo certo. Então, na hora de ter uma conversa difícil, a máxima é o respeito e a empatia. E aí sim, como uma última condição para que essa pessoa possa melhorar e desempenhar o seu melhor papel. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser saber quando sairão os próximos vídeos do seu canal Visão e Gestão, é só você se inscrever e ativar o sininho. Um forte abraço e até a próxima.